Um homem vindo do fim do mundo. Um papa que trocou a pompa pela simplicidade. Mas por trás do sorriso pacificador, há segredos que a Igreja prefere manter em silêncio. Quem foi de fato o Papa Francisco? No dia 13 de março de 2013, o mundo parava para ver um Papa inédito, latino-americano, jesuíta e com um discurso que prometia reformar a Igreja Católica. Chamado de o Papa dos Pobres, Francisco surpreendeu ao trocar o luxo do Vaticano por sapatos gastos e hospedagem simples. Mas essa imagem humilde contrasta com polêmicas profundas, sua atuação durante a ditadura argentina, confrontos com alas conservadoras do Vaticano, frases consideradas homofóbicas e decisões que dividiram católicos ao redor do mundo. E ao morrer em 2025, deixou a pergunta no ar: foi ele um verdadeiro reformador ou um agente do caos dentro da Igreja? Jorge Mário Bergoglio nasceu em 1936, em Buenos Aires, filho de imigrantes italianos. Antes de ser padre, trabalhou como faxineiro, químico e até porteiro de boate. Entrou para os jesuítas aos 21 anos e foi ordenado sacerdote em 1969. Mas foi durante a ditadura militar argentina, entre 1976 e 1983, que seu nome começou a gerar controvérsia. Como superior dos jesuítas no país, Bergoglio foi acusado por críticos de omissão e até cumplicidade com o regime, especialmente no desaparecimento de 2 padres que atuavam em áreas pobres. Ele sempre negou o envolvimento, mas a sombra da ditadura nunca o abandonou. Nos anos 90, se aproximou do povo ao viver com simplicidade como arcebispo de Buenos Aires, usando o transporte público e evitando ostentações. Foi criado cardeal em 2001, mas sua fama só explodiria anos depois. Em 2013, após a renúncia histórica de Bento XVI, Bergoglio surpreendeu o mundo ao ser eleito Papa. Foi o primeiro latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro Papa não europeu em mais de 1.200 anos. Escolheu o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, sinalizando que seu papado seria centrado na humildade, na justiça social e nos pobres. A imagem era forte, um Papa que rejeita luxos, abraça mendigos e diz que a Igreja deve ser um hospital de campanha, mas as tensões começariam logo. Francisco promoveu reformas significativas no Vaticano. Combateu abusos sexuais, enfrentou a corrupção interna e modernizou setores administrativos. Defendeu o meio ambiente com a encíclica Laudato Si. Foi uma figura importante na mediação entre Cuba e os Estados Unidos e falou sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo. Internamente, tornou-se símbolo de renovação. Enviou padres a regiões esquecidas, pediu que a Igreja se abrisse para os fiéis divorciados, LGBTQIA+, e descrentes. Falava de misericórdia, de diálogo, de quebrar barreiras. Externamente virou uma celebridade. Capa da Time, aplaudido por ambientalistas, ateus e líderes progressistas. Mas todo esse carisma também causou ruídos. Francisco comprou brigas com o clero conservador, que o acusava de relativizar doutrinas e banalizar os sacramentos. Sua tentativa de reaproximar a Igreja dos fiéis modernos desagradou muitos bispos. Internamente, foi chamado de herege por cardeais tradicionalistas. Ao mesmo tempo, suas frases polêmicas geraram críticas. Quando disse que os homossexuais precisavam de tratamento psiquiátrico, foi acusado de retrocesso, apesar de pedir desculpas depois. Suas reações aos escândalos de abuso sexual nem sempre foram firmes e, em alguns casos, chegou a defender clérigos que mais tarde se mostraram culpados. Mesmo com avanços, a questão das mulheres na Igreja permaneceu praticamente intocada. E sua insistência em manter a doutrina contra o aborto e a eutanásia desagradou muitos de seus antigos apoiadores. Já debilitado, nos últimos anos fez viagens com cadeira de rodas, mas seguiu ativo. Até o fim,
seguiu sendo o mesmo, amado por uns, detestado por outros. Papa Francisco faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos. Sua morte gerou comoção mundial, mas também reabriu feridas nunca cicatrizadas dentro da Igreja. Para alguns, ele foi o único capaz de humanizar o catolicismo moderno. Para outros, destruiu pilares milenares da fé cristã. E você? Acredita que Francisco foi um verdadeiro líder espiritual? Ou um político vestido de branco que dividiu mais do que uniu? Deixe sua opinião nos comentários e diga também: quem você acha que merece ser o próximo personagem dos Caminhos Conturbados?